Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reflexão, em que aqui nos reunimos mais uma vez, em nome de Jesus, para aprender um pouco sobre o Evangelho. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão José Ferreira, trabalhador do Centro Espírita Caminheiros da Boa Nova, 2 Unidos, trazendo para nós o tema Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, que possamos ter o concurso da espiritualidade amiga para recebermos aquilo que viemos buscar. Aquilo que viemos buscar em forma de aprendizado, em forma de comunhão, em forma de paz e de amor. Que o Mestre Jesus possa iluminar os nossos caminhos, que o nosso querido Pai possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. E assim, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a nossa atividade da noite. Passo a palavra, meu querido irmão José Ferreira. Pode ficar à vontade, querido. Prezadas irmãs, prezados irmãos, presentes nesta noite aqui no Centro do Moacir, que a doce paz do nosso Divino Mestre esteja com todos vocês, esteja com todos nós, e que neste momento em que nós vamos dedicar 1 hora do nosso dia para estudar um pouco a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo, tentando aplicar esta doutrina ao nosso dia a dia. O tema de hoje, ele visa trabalhar isto. Então, adeus, ano velho. Este adeus é um vocativo. Adeus, ó ano velho. O ó está implícito. Por isso que tem a vírgula. Feliz ano novo, não precisa vírgula nenhuma. Este tema ele foi pedido a mim pelos irmãos do Centro Centelha de Jesus, aonde eu irei no dia 29 de dezembro. No dia 4 de janeiro deverei estar lá no centro, que é o meu centro de origem, em 2 Unidos, e no dia 6 de janeiro em Sítio Novo, em Olinda. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta noite, nós vamos, com a ajuda da espiritualidade amiga e com a ajuda das boas energias que vocês vão canalizar para nós, vamos trabalhar este tema que é muito apropriado para essa época. Essa época, 2 temas são muito apropriados. A questão do Natal, que nós não vamos poder abordar aqui, porque daria uma outra palestra, não é? E a questão do Ano Novo. Então, feliz, adeus, Ano Velho. Adeus, ó ano velho, e um feliz ano novo. Depois vocês vão ver por que esse tema foi escolhido. Logo em seguida, nós costumamos fazer um momento oracional próprio. O nosso irmão já fez a nossa prece, mas é sempre bom lembrar, nesse momento oracional, um pouquinho da passagem de algum trecho do Evangelho de Jesus. Então, o que é que o nosso Divino Mestre diz?
onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei com vocês. Então, se nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas deficiências, quantas encarnações tivemos, quantas encarnações ainda vamos ter para chegar ao reino de Deus, não faz mal. O que importa é o quanto já evoluímos e o quanto dispostos estamos para evoluir. Então, se eu estou aqui, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 21, nós somos aqui 25, 26 pessoas. Se Cristo diz que onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei com vocês, então nós somos 25. Nós ultrapassamos o número mínimo. Agora, se nós não acreditarmos que Ele está entre nós, nós não estamos acreditando naquilo que Ele disse. Não estamos. Agora, não basta nós estarmos presentes. Nós temos que estar reunidos. Onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos. Não é simplesmente estar presente. É estar reunido. É mais do que unido. É unido mais alguma coisa. Reunidos. E aí, eu coloco o que vem depois, porque alguém diz, e se eu estiver sozinho, em minha casa, em meu trabalho, onde estiver, e se eu estiver sozinho, eu vou ter a assistência de Jesus? Olha o que ele diz: eu virei para todo aquele que me chamar. Eu virei para todo aquele que me chamar. Agora, é preciso que nós não sejamos exagerados nem muito exigentes. Nós fizemos aqui uma palestra e nós trabalhamos a questão do momento de epifania e da metanoia, que são 2 conceitos importantes. O apóstolo Paulo, ele teve um momento de epifania, que é quando Jesus aparece a ele na estrada de Damasco em forma de luz. Aquilo é um momento de epifania, um momento de deslumbramento, um momento de uma coisa assim, repentina, que nos deixa quase paralisados. Mas depois é que vem a metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é a transformação, é a mudança. É a mudança. É o verdadeiro batismo. João Batista, ele sabia que quando batizava as pessoas no Rio Jordão, aquilo era um ato simbólico. João Batista tinha plena consciência disto. O simples fato de eu colocar um pouco de água na cabeça de uma criança, ou de mergulhar a cabeça de um adulto no rio, só isto não basta para que aquela pessoa esteja salva. Não basta. O verdadeiro batismo pode ser feito sem aquela água dos nossos irmãos católicos e sem o banho no rio dos nossos irmãos evangélicos. O verdadeiro batismo é aquele que diz João Batista. Quer dizer, eu batizo vocês com água, mas está entre vós um que batiza com o Espírito Santo. Então, se nós não acreditarmos nas palavras de Jesus, como é que a gente vai acreditar nas palavras de um palestrante? Não vai. Um outro ponto importante, meus irmãos, que é importantíssimo, que o palestrante, eu não me considero um palestrante, mas
vamos dizer que assim seja chamado. Quando nós elaboramos uma palestra ou uma facilitação, nós não estamos pensando em nenhuma pessoa especificamente que está na Assembleia. Esta palestra não foi feita para expor nenhum irmão que esteja na palestra. Não foi feita para isto. O que é que pode haver? É haver, vamos chamar de uma coincidência. Então, coincidiu de eu ouvi alguma coisa que o palestrante disse e aquilo coube mais em mim do que em outra pessoa. Mas nós, jamais um palestrante espírita viria para aqui para expor qualquer falha ou outra coisa semelhante de um irmão que estivesse na Assembleia. Então vejam, quais são as reflexões prévias para nós tratarmos o tema? Adeus, ó ano velho, feliz ano novo. Primeiro, o fim dos ciclos temporais, o tempo humano dividido, né? Nós temos a hora é fracionada em minutos, os minutos são fracionados em segundos. Então temos o dia e a noite juntos, 24 horas, nós temos a semana, nós temos o mês, nós temos o semestre, nós temos o bimestre, o trimestre e o ano. Tudo isto é feito para facilitar a vida material nossa. No mundo espiritual, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Depois, então, os ciclos temporais, eles são criações humanas para atender necessidades humanas. Então, o homem, ele sentiu necessidade de dividir o ano em 12 meses, em 365 dias, e quando o ano é bissexto, ele tem 366 dias. A divisão dos meses já foi feita. Um mês, como fevereiro, tem 28 dias, às vezes tem 29, e alguns meses tem 30 e outros tem 31. Isto aí não é uma coisa divina, foram os homens, foram os imperadores romanos que fizeram isto. Então, Augusto achou que agosto, que era o nome dele, tinha que ter 31 dias. Então, isso não é uma coisa que tenha vindo do céu. Isto é uma coisa dos homens. A criação desses recursos, dia, semana, mês, ano, e o pensamento do apóstolo Paulo, segundo o qual nós precisamos ter o obséquio racional da fé, que eu vou tentar explicar a vocês. Este item B, o item A, é apenas para explicar que a divisão do ano em meses, em semanas, e algumas festas que acontecem aí, e isto é uma questão dos seres humanos, é uma questão humana, não é uma questão divina. E aí alguém diz, e Deus permite? Claro, qual é o problema que tem o homem dividir o ano em 12 meses? Nenhum. Segundo ponto, nós vamos abordar o tema de hoje, que nesta época do ano, infelizmente, meus irmãos, tanto aflige muitos dos nossos irmãos. Por quê? Está terminando o ano, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo. Bom, e é a época, eu não sei mais hoje, mas antigamente, principalmente no subúrbio, era a época em que mais as pessoas pintavam as casas. Né? Pintavam as casas, deixavam tudo bonitinho, não tem nenhum problema. Deus faz como minha mãe dizia que Deus, ele amou e ama a higiene. Não faz mal nenhum que as pessoas pintem a casa. Uma coisa é pintar a casa, comprar a cal ou a tinta, pintar a casinha lá toda. Outra coisa é enfeitar a casa de tal modo que a Rede Globo vá lá para filmar aquela casa com 1000 enfeites de Natal para poder sair na televisão. Aí já é outra questão. Né? Não confundir vaidade com higiene. Pintar a casa, ajeitar o banheiro, ajeitar a cozinha, isso é uma questão até de higiene. Né?
Se todo mundo pudesse ter uma cozinha com cerâmica no piso e na parede, seria ótimo. Um banheiro com cerâmica no piso e na parede seria ótimo, porque é mais higiênico. Mas se a gente não pode, também não vai se afligir. Então, o que foi que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo, aquele que viu Cristo em forma de luz, acho que eu... Isso. Ótimo. Obrigado, Paulo. Paulo dizia que era preciso que os cristãos tivessem o obséquio racional da fé. Aí, digamos, o percurso da nossa fala vai se basear no apóstolo Paulo. Então é preciso ter o obséquio racional da fé. O Espiritismo, ele concorda plenamente com Paulo. Por quê? Porque o Espiritismo diz que a fé, ela deve ser racional, ela deve ser raciocinada. Depois, então vejam, o que é o ano velho? 31 de dezembro, termina o ano de 2025. Então, ano velho é a parte de nossa vida vivida até cada fim de um ciclo. 31 de dezembro, terminou 2025. 1º de janeiro começou 2026. Mas o apóstolo Paulo e o Espiritismo chamam a atenção para o seguinte: a simples virada do relógio, a virada do calendário, simplesmente não altera a vida das pessoas. Então a minha vida não vai se modificar, porque no dia 31 de dezembro termina 2025 e no dia 1º de janeiro termina 2026. A questão não é automática e não depende só de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu inteligência. Deus nos deu meios, recursos, para que nós administrássemos a nossa vida. Nos deu livre-arbítrio. Então, feliz ano novo. Deve ser o quê? O ano da conversão para aqueles que não se converteram ainda. A conversão é o que João Batista chama de metanoia. O que é eu me converter? Eu me converter significa eu me transformar. Eu sair de um determinado ambiente confuso, ignorante, irracional, incrédulo, descrente, para um ambiente de claridade, de crença em Deus. No caso dos cristãos, de acreditar no Evangelho de Jesus, na doutrina de Jesus. Então, o ano velho é a parte da nossa vida que terminou, mas isso é do ponto de vista material. Então, o ano novo, ele não será novo simplesmente porque o calendário virou. Por que o calendário virou? Aí, qualquer irmão poderia perguntar, e tem algum problema em a gente desejar feliz ano novo? Claro que não. Desejar um feliz ano novo é uma atitude correta, perfeita. É uma espécie de relâmpago de oração. Deseje ano novo. Deseje Feliz Natal. Agora, não é também porque eu simplesmente desejei um feliz ano novo que a pessoa terá um feliz ano novo. Ela precisa construir as condições para que este ano seja realmente novo. Então, feliz ano novo, é um ano de conversão, é um ano em que eu vou me modificar. Agora, e alguém poderia também corretamente perguntar, para eu me transformar, para eu sair de uma situação, digamos, de pré-cristianismo para o cristianismo, eu preciso esperar 31 de dezembro?
Claro que não. Todos os irmãos sabem que não precisa. A conversão, ela deve ser feita a qualquer momento. Hoje, alguém pode estar vindo aqui pela primeira vez e se converter. Não porque eu estou aqui, mas porque ela quis. Não, vejam, vou fazer aqui uma observação que os irmãos não devem pensar que eu estou criticando por criticar os nossos irmãos evangélicos. Eu tenho por princípio, em qualquer lugar, e muito mais aqui, né, de onde eu estou falando, eu não estou aqui para criticar os nossos irmãos evangélicos, nem os nossos irmãos católicos. Agora, eu não acredito, meus irmãos, que simplesmente uma pessoa que numa assembleia levante o braço e diga, eu aceito Jesus como meu Salvador, e a partir dali, todos os pecados deles estão perdoados e ele já vai para o céu. O Espiritismo, a doutrina espírita, que é uma doutrina racionalista, ela não nos permite concluir que isto é verdade. Agora, dali para frente, ele pode ser uma outra pessoa? Pode. E aí ele vai construir em várias encarnações, numa só, eu acho muito pouco, muito difícil, ele vai construir este novo caminho para um dia ele realmente se encontrar com Deus e se encontrar com Jesus. Então, feliz ano novo, é um ano de conversão, eu vou me converter, eu vou me transformar, eu vou mudar de uma pessoa problemática para uma pessoa não problemática, de uma pessoa sem fé para uma pessoa com fé, de uma pessoa que não cuida muito da família e dos que estão perto dela, para uma pessoa que cuida mais da família e dos que estão perto dela, de uma pessoa que não tem caridade para uma pessoa mais caridosa, e por aí vai. Então, a conversão é a mudança, é a transformação da pessoa em outra pessoa. Por exemplo, e aí vem a questão da metanoia. A metanoia é... A palavra metanoia, ela é muito usada para se referir no catolicismo ao momento. Por exemplo, os católicos, quando eles celebram o dia de Reis, aquele é o dia da metanoia. Por quê? Porque a tradição católica diz que foi no dia 6 de janeiro, que a gente não entende bem por que 6 de janeiro, que os magos, que não eram reis, eles eram astrônomos, eles chegaram a Jerusalém e teriam ido para onde a estrela mandava que eles fossem. Ora, Jesus já tinha nascido no dia 6 de janeiro, pelo calendário católico. Mas, não vamos mexer nisso. Ora, então, quando a metanoia é aquele estalo que dá na gente, aquela intuição, aquele estalo, aquela intuição. Então, às vezes, tem gente que muda sem ter metanoia. E tem gente que tem a metanoia e não muda. Então, a conversão é o verdadeiro batismo que os seres humanos precisam ter. Então vejam, é essencial distinguir a fé raciocinada da fé cega. Não tem... Olha, quando alguém me pede uma ajuda, eu recorro logo a esse cidadão aqui, porque é ele que faz isso. Eu não sei fazer isso, eu só escrevo. Eu escrevo, mando digitado para ele, e ele é que transforma isso nessa coisa bonita que está aí. Então, meu muito obrigado, meus agradecimentos ao nosso irmão Flávio. Então vejam, é essencial, como todos os irmãos sabem, é aquilo que não pode ser dispensável. É aquilo que sem ele a vida não funciona. Então, é essencial distinguir a fé raciocinada
da fé cega. O que foi que a própria Igreja Católica, que hoje os próprios católicos, eles concordam que a Igreja errou. Na Idade Média e durante um bom tempo no Renascimento, a Igreja Católica, ela perseguia os médiuns. Joana d'Arc foi queimada viva na fogueira. Por quê? Porque Joana d'Arc era médium. Era médium. Não podia. Quer dizer, o médium é o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. O médium audiente, ele ouve o que eu não ouço. O médium vidente vê o que eu não vejo. O médium onírico, ele sonha com um grau de realismo que eu não consigo ter. Vocês sabiam, existe uma novela, está repassando uma novela da Rede Globo, que mudou um pouco, né, porque a Rede Globo, ela quer mandar na maioria do povo brasileiro. Ela quer fazer com que o que é minoria se torne maioria, mas não vamos. Então existe uma novela em que um jumento, né, acho que é um jumento, né, o nome do jumento é nome de gente, né, Policarpo, e o jumento, ele conversa com o dono. Vocês sabiam que aquela ideia está lá no Antigo Testamento, a famosa burrica de Balaão, lá no Antigo Testamento. Balaão era um médium, que a Bíblia chama de vidente. Balaão, ele era médium, vidente e audiente. Ele então é chamado pelos inimigos de Israel para ir maldizer os hebreus. E Balaão diz: eu não posso ir, mas venha. Aí Balaão vai, pega a burriquinha dele e vai. Quando Balaão está a caminho, a burrica de Balaão, ela cisma e não vai para frente. Balaão bate 3 vezes nela. Aí a burrica fala. Não é a burrica que fala, porque burro e cavalo não falam. O espírito, ele pegou a voz do espírito e botou ali para Balaão entender. Então, Balaão, quando ele grita com a burrica, aí Balaão ouve. Balaão é que ouve a burrica falar. Na verdade, era um espírito, que ele era vidente e audiente. Aí a burrica diz: por que é que você está batendo em mim? Você já bateu em mim 3 vezes. Então Balaão diz: espera aí, tem alguma coisa errada. Então Balaão, ele vai e desiste de fazer alguma coisa contra os hebreus. Então, essa é a razão. Mas agora, claro que na novela tem um exagero sem tamanho, né? Tem um exagero sem tamanho. Então vejam, quando na Idade Média, na Idade Moderna, os protestantes, meus irmãos, que hoje se chamam evangélicos, foram perseguidos. Quem estudou história geral sabe o que foi a noite de São Bartolomeu em Paris, na França. Foi uma noite de matança dos protestantes. Matança. Mataram muitos protestantes. Por quê? Está aqui. Porque a fé daquele pessoal que matou era uma fé cega. Não era uma fé raciocinada. Então o que é que diz Voltaire? Jean-Marie Arouet, chamado de Voltaire, um dos maiores pensadores da França. Ele não era cristão, mas ele acreditava em Deus. Voltaire não era ateu. Ele dizia: quem consegue lhe fazer acreditar em absurdos, consegue lhe fazer cometer atrocidades. Então, matar em nome de Deus, matar em nome de Deus, isto é uma atrocidade. E por que uma pessoa convence outra a matar em nome de Deus? Porque nem quem convenceu, nem quem matou, tem fé raciocinada. Uma fé raciocinada não pode fazer nada contra os seres humanos, porque do ponto de vista divino, todos nós somos humanos. Todos nós somos irmãos. Não somos irmãos nesta encarnação de sangue, mas todos nós somos filhos de Deus.
Quem é feio, quem é bonito, quem é pobre, quem é rico, quem é indígena, quem é negro, quem é afrodescendente, quem é branco, todos nós somos irmãos. Então está aqui. É essencial distinguir a fé raciocinada da fé cega. Depois, a fé raciocinada evita fanatismos. Evita fanatismos. Nenhuma pessoa que é fanática, ela está usando a fé raciocinada. E tem mais, meus irmãos, para nada, não se pode ser fanático com nada, há pouco tempo, os torcedores do Santos atacaram os torcedores do Internacional. O ano passado, ou foi no começo deste ano, os torcedores do Sport atacaram os torcedores do Fortaleza. Na realidade, aqueles homens não são torcedores do Sport. Os torcedores do Sport jamais fariam isto. São fanáticos pelo esporte que não toleram as diferenças. Uma pessoa que gosta do esporte, qual é o problema que tem isso? Nenhum. Você pode torcer pelo Sport, pelo Santa Cruz, pelo Náutico, pelo Central de Caruaru. Bom, qualquer time. O que não pode é matar ninguém em nome de um clube de futebol. Aí é fanatismo. Onde entra o fanatismo, sai a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, ela evita fanatismos e evita injustiças. Ela implica um serviço ou uma adoração que faz sentido, que tem lógica, que não contraria as leis de Deus. Então, a minha fé, ela não pode contrariar as leis de Deus. Não pode. Se não me engano, foi a semana passada, passou um filme sobre os 3 pastorinhos lá de Fátima, de Portugal. E eu disse, eu vou ver esse filme, porque eu já li alguma coisa e eu gosto daquela questão lá, da aparição de Maria de Nazaré, lá em Fátima. E eu vi o filme. O que a polícia de Portugal, na época, o que o prefeito do local fizeram com aquelas 3 crianças, não se faz com ninguém. O maltrato que foi feito, a perseguição à família. As crianças não estavam mentindo. Não estavam. Então vejam, quando eu tenho a fé raciocinada, uma fé racional, eu tenho uma fé que segue a lógica e que não contraria as leis de Deus. Meus irmãos, eu vou dizer o que todos vocês sabem. Todos vocês sabem. Tudo que se opõe à lei de Deus, aquilo que se opuser à lei de Deus, não é fé raciocinada, é fanatismo. Porque nós não podemos contrariar a lei de Deus. Está lá no Antigo Testamento ainda. Qual é um dos problemas maiores hoje? Eu costumo dizer nas minhas palestras, parece, meus irmãos, que depois da Lei Maria da Penha, piorou a situação para as mulheres, que não deveria. Agora, claro, a Lei Maria da Penha não foi feita para os homens que têm fé raciocinada, para os homens que são verdadeiramente cristãos. Não foi feita. Aliás, as leis dos homens não foram feitas para os homens de bem. Os homens de bem não vão contrariar a lei dos homens, e muito menos as leis de Deus. Então, vejam, aquilo que foge à lógica, contraria a lei de Deus. Se contraria a lei de Deus, eu não posso fazer. Depois, o objeto racional da fé, de que fala o apóstolo Paulo, é a dedicação da própria vida a Deus. Agora, cuidado, como um sacrifício agradável a Ele.
O que é que Jesus diz, meus irmãos? Está aqui no Evangelho. Não sou eu quem está dizendo. Jesus diz: antes de você apresentar sua oferenda no altar, reconcilie-se com seu irmão. Deixe sua oferenda aqui. Nós trouxemos hoje 1 quilo de alimento não perecível, ou um dinheirinho para botar na caixinha, ou uma roupa, um sapato para doar a alguém. Ótimo, sua oferenda chegou. Mas se você, Cristo é que diz, se você tem alguma coisa contra um irmão seu, deixa a oferenda aqui e vá reconciliar-se com ele enquanto você estiver a caminho com ele, isto é, enquanto ele não morrer ou você não morrer, enquanto um não desencarnar e o outro não desencarnar. Por quê? Quem é que garante, meu irmão, que quando eu desencarnar vou encontrar esta pessoa por quem eu tenho ódio, a quem eu quero matar, a quem eu quero fazer isso aqui? Não sei. Eu não sei se o que eu estou dizendo pode ser tido como verdadeiro, mas quando eu desencarnar, este corpo foi feito para um dia ele desaparecer. Então os meus filhos, meus netos, minha mulher, meus irmãos, eles dificilmente, jamais me verão de novo com este corpo. Jamais. Por quê? Porque este corpo, ele é finito. Ele foi feito para um dia desaparecer. O espírito é que permanece. Este é que é eterno. Então, vejam, eu peguei o tema que me pediram, não fui eu quem propôs. Quem propôs foi o centro. Então, eu peguei este slide, que eu recebi no ano passado. Adeus ano velho, adeus ano novo. Duas observações. Primeiro, aqui não veio a vírgula depois do adeus, né? Adeus, vírgula, ano velho. E adeus, ano novo. O que foi que o autor da frase corretamente fez? Ele cometeu o erro da vírgula, que é bobagem, e ele separou conscientemente, ele separou o adeus e botou adeus. Por quê? Porque adeus é até logo, bye bye, né? E adeus ano novo, quer dizer, para Deus ano novo. E aqui é aqui onde está o problema. Aqui não há o objeto racional da fé, do qual fala o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o ano novo vai ser uma construção minha. Agora eu vou construir este ano novo com os recursos que Deus me deu, com os talentos que Ele me deu. Então o ano novo de 2026 não pode ser totalmente da responsabilidade de Deus. Por quê? Porque Ele me deu as condições para eu administrar a minha vida. Eu não vou ser feliz em 2026 simplesmente porque virou o calendário. Então, a segunda frase aqui, ela não segue o objeto racional da fé. Então, adeus, ano velho, adeus, foi embora, tchau. Mas, só para Deus o ano novo? Não, Deus vai me ajudar. Deus já me deu muito. Deus já me deu muito. Imaginem o que era viver há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, há 10.000 anos. Imaginem. Hoje, meus irmãos, temos ventilador, temos ar-condicionado, temos data show, temos notebook, temos trem que vai a 300 km por hora, avião que vai a 900 km por hora. Pelo amor de Deus, nós temos muito. Então, a minha felicidade, a parte de Deus, Ele já me deu. Ele já me deu. Eu sou alfabetizado, eu sou letrado, eu estudei, eu trabalho. Agora, existe uma coisa que Deus também deu a todos.
Porque as doações de Deus são de várias ordens. Eu tenho saúde, eu vejo, eu ouço. Então, isso é uma dádiva muito grande. Agora, quem é que vai sair de casa para arranjar um emprego? Sou eu. Eu tenho que acordar cedo. Onde é que tem uma vaga, eu vou lá. Mas fui lá e não tinha, vai em outro. Minha mãe costumava contar uma história sobre a preguiça. Minha mãe dizia assim, que o preguiçoso, ele não acredita muito em Deus e muito menos em Jesus. Aí minha mãe dizia, então tá, por quê? Porque minha mãe dizia, o preguiçoso é feito a preguiça. Preguiça, queres papa? Quero. Vai buscar o prato? Quero mais não. Nem buscar o prato para comer a papa, preguiça quer ir. Nem buscar o prato. Quer dizer, gente, Deus deu a mãe, Deus deu o prato, Deus deu a papa. Só faltava o sujeito se levantar e pegar o prato. Então, adeus ano velho, tchau ano velho. Agora o ano novo eu vou construir com Deus. Eu vou construir com a doutrina de Jesus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então é neste sentido que nós escolhemos a orientação do apóstolo Paulo. Então vejam, Paulo dizia que nós tínhamos que ter o objeto racional da fé. É o que o Espiritismo chama de fé raciocinada. A fé raciocinada. A fé que é racional. Que é racional. Os nossos irmãos que estão assaltando por aí afora, que são nossos irmãos. Quando ele tenta assaltar e a pessoa, até no susto, ela reage, ele atira. Oi, mas veja, ele quer tomar o seu objeto como se o objeto fosse dele e você que está com o objeto da pessoa errada. Então, esta pessoa, claro, ela nem sequer está no Antigo Testamento. Ela não teve acesso ainda, e se teve, não levou a sério os 10 mandamentos de Moisés. Vocês imaginem os 2 mandamentos que Cristo fez para resumir os 10 de Moisés. Então, o objeto racional da fé, ele primeiro dispensa sacrifícios de animais. Na doutrina espírita, em nenhum centro espírita, vocês vão encontrar sacrifícios de animais. Em nenhum. Nós não estamos condenando alguns irmãos nossos das culturas africanas, né, que ainda alguns centros de Umbanda, não sei se de outra orientação, alguns ainda fazem sacrifício de animais. O Espiritismo, ele diz que não precisa isso, não precisa. Então, nem de animais, nem de seres humanos, como no Antigo Testamento. Então, eu, inclusive, meus irmãos, não sou teólogo, mas qual é a minha interpretação para esta passagem do sacrifício de Isaac? Esta passagem foi feita para mostrar que não, aos próprios hebreus, que não era preciso sacrificar nada em nome de Deus. Então, quando Abraão vai sacrificar o filho, não era necessário isto. Não era necessário. Então aparece um anjo e evita que o sacrifício humano seja feito. Os gregos faziam isto. Os gregos sacrificavam seres humanos para poder os navios saírem do porto com vento. Então, a fé raciocinada, ela dispensa sacrifícios de animais ou de pessoas. O único sacrifício que deve ser feito é aquele que é agradável a Deus. Depois, dispensa também outras práticas puramente exteriores, tais como mutilar-se. Se alguém já viu aqui aquele filme
É um filme muito bom, é o Código da Vinci. Código da Vinci. Uma pessoa lá, um homem, ele se mutila, ele bate nele mesmo. Aquilo não tem o menor fundamento e aquilo não tem a menor eficácia. Não tem. Para pagar uma promessa que a pessoa fez a Nossa Senhora da Conceição, não precisa subir o morro de joelhos, não precisa. Ela vai a pé, sobe e lá faz sua oração e agradece. Se ela prometeu uma cesta básica, ela deve dar a cesta básica. Ela não vai ser punida não, se não der. Mas não foi um compromisso que ela assumiu, dê a cesta básica. Agora, não precisa mutilar os joelhos para subir o Morro da Conceição. Não precisa. Depois, tais como mutilar-se, longos jejuns. Não, meus irmãos. Os seres humanos foram feitos para comer pelo menos 3 vezes por dia. Que, aliás, o que é que os médicos dizem, os nutricionistas dizem? Que a principal refeição do dia é a primeira, é o café da manhã. O almoço já não era obrigado a ser tão nutritivo como o café da manhã. E à noite é para a gente comer menos ainda. Mas o sujeito trabalha muito, anda muito, então ele tem que comer bem na hora do almoço e talvez até à noite. Então, não é preciso aquele jejum de não sei quantos dias só tomando água para purificar-se. Deus não é isso que vai agradar a Deus. Depois, o pagamento de promessas com o sacrifício do corpo. Então, isto aí não está no objeto da fé raciocinada. Não é necessário fazer isto. Não é. Segundo a doutrina espírita. Segundo. Então, o que é que eu deveria fazer? Eu pedi a Deus uma orientação. Eu pedi uma graça a Ele e obtive. O que é que eu devo fazer? Praticar a doutrina de Jesus. Seja caridoso. Seja caridoso. Qual é a caridade que você pode fazer? Olha, na minha rua tem uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Então, eu tenho condições, eu posso dar ela uma cadeira de rodas, pode dar. Quando você deu a cadeira de rodas, se você pode, se não puder, dê uma cesta básica. Você está contemplando a doutrina de Cristo, está contemplando o que Deus pediu. Assim, não passemos para Deus o que é da responsabilidade nossa. Então, a Deus ano velho e para Deus ano novo, não. O ano novo é para mim, para Jesus e para Deus. Deus me deu todas as condições para eu construir um ano novo. Agora, vejam, meus irmãos, vez por outra, eu não vou mais a futebol no estádio, não vou mais. Vez por outra, eu vejo um jogo de futebol pela televisão. E o que é que nós vemos? São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, na Bahia também se vê. As mulheres com 1/3 na mão, 1/3, rezando para o time dela ganhar. Aí eu pergunto, se Deus se metesse nisso, como é que Deus iria concordar que o time dela ganhasse e o outro perdesse? Ora, se um time de futebol está jogando com o outro, isto não é uma questão pertinente a Deus. Agora, se eu vou ao campo e peço a Deus para que nenhum jogador se acidente, aí está correto. Aí está correto. Eu peço a Deus que o meu time se saia bem, que nenhum jogador se machuque, mas eu não posso pedir a Deus que o meu time ganhe e que o outro perca. Não, onde estaria a justiça divina? Então, não passemos para Deus o que é da responsabilidade nossa. O que é da minha responsabilidade, sou eu quem deve assumir. E aí, eu peguei um verso que eu não consegui encontrar de quem era, porque este verso eu ouvi de um colega professor, amigo meu, há mais de 40 anos. Porque ele dizia, quando ele via certas pessoas na rua, ele dizia, meu Deus, essas pessoas deveriam repetir o verso
do poeta. Porque a pessoa chega à velhice e nem materialmente tem nada. Então ele dizia: vida, minha vida, o que foi que eu fiz de ti? Eu trabalhei 8 anos numa fábrica, em Bibiribe. O meu patrão morava aqui junto do centro, logo depois do Lar de Maria. Meu patrão, ele morava na rua Conselheiro Perete, esquina com a Paula Batista. A casa está do mesmo jeito, não está habitada. E nesta fábrica, eu entrei com 12 anos incompletos, trabalhei 8 anos nessa fábrica. E havia um ex-empregado da fábrica que ele era alcoólatra de tal forma que ele não podia mais comprar fiado, porque já tinha comprado todo o dinheiro que ele ia receber da aposentadoria. Então ele comprava álcool, misturava com água e açúcar, e ele tinha o hábito de só beber mastigando alguma coisa. Ele pegava capim e mastigava o capim. Então eu me lembrei daquele, era um homem alvo, de olhos claros, um homem educado. Então eu disse: meu Deus, essa frase cabe a ele. Vida, minha vida, o que fiz de ti? Porque eu recebi talentos. Bom, depois, o que os cristãos, nós que estamos aqui, o que os cristãos precisam fazer para ter um feliz ano novo? O que é que nós precisamos fazer para nós termos um feliz ano novo? Adquirir racionalmente, com método, com sabedoria, proposta pela divindade e pelos sábios, por ela enviados para nosso progresso espiritual, para a nossa iluminação. Então, como é que eu vou adquirir racionalmente, usando o raciocínio, usando a lógica, método, sabedoria? Está aqui. Confúcio, que é lá do Oriente. Há 3 métodos para adquirir sabedoria. Primeiro, é o método da reflexão, que é o mais nobre. O mais nobre. Quando a gente pensa, qual é o direito que eu tenho de tirar a vida de uma pessoa, de tirar o sossego de uma pessoa, de tirar a paz de uma pessoa, porque ela não quer fazer o que eu quero? Qual é o direito que eu tenho? Eu não tenho direito nenhum de perturbar a vida das pessoas, porque ela não concorda comigo, não quer fazer o que eu quero, não quer me dar o que ela não pode me dar, o que não me deve me dar. Depois, o segundo método é por imitação, que é o mais fácil, mas é uma forma de fazer. Se eu percebo que os meus irmãos, não obrigatoriamente de sangue, não estão fazendo isto, eu também não vou fazer, porque se eles não estão fazendo e eles são referências para mim, é porque eu não posso fazer. E depois, o terceiro é por experiência, que é o mais amargo. Meus irmãos, hoje, quem é que tem necessidade de colocar a mão no fogo para saber se ele queima ou não? Ninguém. Por quê? Porque alguém já colocou a mão no fogo por mim. Qual é a necessidade que eu tenho de beber até cair? Porque, não, alguém já bebeu e caiu e se deu mal. Não. Então eu não preciso passar por certas experiências, porque alguém já passou por mim. Eu não preciso mais. Depois, é essencial pensar, meus irmãos, pensar. Dizem que os alunos de Santo Agostinho foi professor de teologia, e os alunos diziam: mestre, o que é que eu devo fazer para a prova de amanhã? Ele dizia: pensar. Aí os alunos voltavam: mestre, o que é mesmo para fazer para a prova de amanhã? Pensar. Aí alguém dizia: mas mestre, e o que mais ele fazia? Pensar, pensar e pensar. Então pensar, refletir, raciocinar sobre hábitos que devemos abandonar. Hábitos que eu devo abandonar. Pensar mal dos outros.
querer que os outros sejam como eu sou, querer dos outros aquilo que é deles e não que é meu. Está lá na lei de Moisés e que depois Jesus confirma. Claro, meus irmãos, por que é que Moisés diz lá, não desejar a mulher do próximo? Ele diz isso porque as pessoas desejavam. Ninguém vai proibir o que não existe. Por que que o Antigo Testamento proíbe tatuagem? Porque mesmo antigamente alguém já fazia tatuagem, não como hoje. Tem gente que não tem mais pele. Alguns jogadores de futebol não tem mais pele. É do rosto, pescoço, todo, é tatuagem o tempo todo. O que foi que uma irmã nossa disse aqui há pouco tempo? Que a tatuagem, ela vai ficar no perispírito. Claro, vejam como ela tem razão. O corpo não vai morrer, vai, não vai se deteriorar, vai. Mas a tatuagem, como ela foi feita? Por quê? Foi feita por vaidade, meus irmãos. Por vaidade. Vai ficar no perispírito. Então, o que é que eu vou fazer? Ora, é essencial pensar e refletir e raciocinar sobre os hábitos que devemos abandonar. Fumar, beber, jogar, desejar o mal aos outros, tudo isso tem que ser abandonado. Então, ó, desistir daquilo que não vale a pena não é fracasso, é sabedoria. Olha aqui o 31 de dezembro, olha aqui a virada de ano. Só que isso aqui é todo dia. A ampulheta, todo dia o dia muda. Então, desistamos daquilo que não vale a pena, porque quando eu desisto de uma coisa que não vale a pena, eu não fracassei, eu estou tendo sabedoria. Acreditar e seguir, o que é que tudo isso é? O que é que o cristão deve fazer para ter um ano novo, um ano verdadeiramente novo? Acreditar e seguir as orientações de Jesus, segundo as quais, abre aspas, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Não adianta a gente se preocupar com os problemas de amanhã, porque a preocupação com os problemas de amanhã só tira a paz de hoje. Só tira a paz de hoje. O que é que Jesus diz lá nos evangelhos? Está lá. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Agora, claro, uma pessoa disse a mim, eu estou desempregado, que surgiu uma vaga em tal empresa. Eu vou lá, hoje. Todo mundo tem o currículo pronto, preparado, porque nem precisa levar em papel, se for o caso, leva no celular. Ela não leva no celular. Vai lá, se apresente. Agora, não minta na entrevista de emprego. Não vá para uma entrevista de emprego com boné, com bermuda. Vá para a entrevista de emprego como se você fosse para uma pequena solenidade. Não se pode ir, não minta, não chega atrasado. Então tudo isso é o quê? É cuidar do dia de amanhã. Se é para eu estar lá às 8 da manhã, eu vou acordar às 5 da manhã, tomar meu banho, fazer minha barba, tomar meu café, não esquecer nada, tomar meu transporte. E se eu chegar lá 40 minutos antes? É melhor chegar antes do que chegar atrasado. Eu tinha um colega professor que dizia assim, quem é pontual não chega na hora. Quem é pontual chega antes para começar na hora. Chega antes para começar na hora. Eu fui a uma solenidade ontem, em Limoeiro. A solenidade começou com 50 minutos de atraso. 50 minutos. Isto não é uma coisa boa. Então, como devemos fazer? O que devemos fazer? Confiar em Deus e fazermos cada um a sua parte. Meus prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, cada um de nós deve fazer a sua parte e reclamar menos da sua parte. Vamos reclamar menos. Reclamar menos. Isto. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que o resto virá por acréscimo. Eu tenho 75 anos.
Eu trabalho há 65 anos. Só como professor eu tenho 55 anos. Eu nunca enriqueci. Jamais eu vou reclamar por isto. Eu não vim nesta encarnação para ficar rico. Rico de dinheiro. Não foi para isso. Nesta encarnação não. Agora, Deus já me deu tanto que eu tenho uma aposentadoria, eu tenho um apartamento para morar, eu tenho um carro para morar, eu tenho saúde. Eu vivo há 50 anos com a mesma mulher. Não estou condenando quem vive com 5. Eu estou dizendo que eu me casei faz 50 anos e minha mulher me faz raiva. Claro que faz. Quando ela faz raiva eu fico caladinho. Eu faço como dizia Chico Xavier. Quando ela está muito nervosa, eu tomo água. Ela, com raiva, você tem muito sangue frio. Eu digo, ainda bem. Ainda bem. Eu conheci minha mulher, eu tinha 19 anos. Eu tenho 75. Meus irmãos, eu vou deixar minha mulher só porque ela é braba? Não, eu deixaria se ela batesse em mim. Aí poderia ter, mas porque é braba, eu tenho calma, paciência. Acabou-se. Porque não é todo dia que ela está quando tem suas razões. E eu não posso querer casar com uma mulher que seja 100% igual a mim. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus está lá no Sermão do Monte. É para futuro, não é para agora. Nem todos nós viemos nesta encarnação para ter dinheiro, mas nós viemos para ter fé, viemos para ter saúde, viemos para nos amar uns aos outros, viemos para conhecer a doutrina sagrada de Jesus. Está aqui. Quem quer progredir materialmente, estuda, trabalha, prepara-se, cuida integralmente de sua saúde. Eu nunca fumei um cigarro. Eu às vezes tomo uma taça de vinho e não vou querer que ninguém me siga. Eu tomo uma taça de vinho quando estou em casa, quando não vai sair, porque eu jamais vou beber uma taça de vinho para dirigir. Eu não sou doido de fazer uma coisa dessa. Então, quem quer progredir materialmente, estuda, trabalha, prepara-se, não fica pedindo a Deus um emprego sem ter condições para ele. Eu não vou pedir um carro se eu não tenho condições para ter o carro. Não. Eu vou pedir a Deus que Ele me dê orientação, que Ele me abra os caminhos. Vamos terminar. Evite ansiedades, preocupações excessivas com que você não controla. Dificuldades, problemas, incerteza e inseguranças, todos nós temos. Todos nós temos, meus irmãos. Todos nós temos problemas. Concentre suas energias, sua inteligência, sua responsabilidade no que for para hoje. E não se desgaste com aquilo que ainda não aconteceu. Portanto, quando a gente se desiludir, atenção, meus irmãos, eu não tenho direito de destruir a ilusão das pessoas. Porque pode ser que ela só tenha aquilo. O bom é quando a desilusão vem de forma mais natural. Agora, quando uma pessoa se desilude, é porque a verdade chegou. Então, graças a Deus, que eu não estou mais me iludindo. Por exemplo, imagine que eu me iludisse em ter dinheiro, em ser rico de dinheiro. Com 75 anos, como é que eu vou ser rico? Eu nem na loteria jogo. Nem na loteria eu jogo. Não jogo. Então, a desilusão é a visita da verdade. Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. As pessoas espiritualizadas também precisam dos instrumentos e recursos do mundo material. Entretanto, não pode se iludir com tudo que a cultura material inventou. Assim, primeiro, é sempre bom ter pensamentos positivos, mas não seremos felizes só porque os outros desejaram Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu não vou ser feliz porque alguém desejou. É bom que ela deseje, porque são fluidos positivos. Eu vou ter um feliz ano novo, porque eu vou construir este ano novo com Deus e com a doutrina de Jesus. Depois, não podemos nos enganar com a agitação do comércio, das ruas e das publicidades. Eu não compro roupa nova no final do ano. Eu compro roupa nova quando eu preciso e quando eu posso. Quando eu preciso comprar roupa nova e quando eu posso.
Eu só troco de carro de 5 em 5 anos quando eu posso. Quando eu não posso, eu passo 10. Mas eu não vou comprar um carro que eu não posso pagar. Não vou. Então, roupa, e tem mais, eu nunca comprei roupa cara para mim, nunca. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para isto. Meu celular é um celular barato. Eu não vou comprar um celular de 5 mil reais, porque eu não posso pagar um celular de 5 mil. E um celular de 1.500 faz o mesmo efeito. Para mim. Depois, os objetos trazem conforto, modernidade, praticidade, mobilidade, segurança. Mas a felicidade vai além disto. Portanto, não compre uma carteira de 300 reais para levar 10 reais dentro. Compre uma carteira de 10 reais para levar 300 reais dentro. Então, ano novo é um momento de oportunidade. Aprenda a lidar com as perdas, com as decepções, com os fracassos, porque isso tudo faz parte da vida. Bom, meus irmãos, já ultrapassei a hora, portanto, obrigado a todos vocês. Eu não poderia dizer, eu desejo, como Jesus desejou, tenham um Natal feliz e tenham um feliz ano novo, mas esse Natal feliz, esse feliz ano novo, ele vai ocorrer porque vocês também construíram e não simplesmente porque eu desejei. Que a doce paz do nosso Divino Mestre Salvador esteja com todos vocês. Obrigado pela paciência, desculpem a pressa e até outra oportunidade.